Oi, oi, pessoal. Boa noite para todo mundo que está acompanhando aqui a nossa segunda live sobre o livro O Fenômeno Gaslight, parte 2. E hoje eu vou estar explanando sobre a questão do gaslighter nos relacionamentos, né? Como são feitos os abusos, o que a gente pode identificar quando a gente está se relacionando com uma pessoa que talvez a gente não saiba que é um gaslighter e como identificar isso, né? Então eu vou dar aqui alguns indícios. Boa noite, Will Tomás. Boa noite, Elisângela de Paula. Um prazer tê-la aqui. Que prazer. Fica aí até o final, você vai gostar da live. Então, fiquem aqui acompanhando, porque eu preparei aqui um material para vocês, para explanar, falar melhor sobre como o gaslighter ele age quando ele já está com o relacionamento consolidado. Então vamos aqui. Vamos dar aqui alguns minutinhos para as pessoas entrarem, ou eu já começo, o pessoal vai aí, né? Não sei. Bom, vamos em respeito em quem chegou no horário, né? O que acontece frequentemente quando se tem um relacionamento íntimo com um gaslighter? No início, eles são sedutores e usam de bombardeio de amor para fisgá-la, para depois deixá-la no fundo do poço. Quando eu falo fisgá-la, gente, eu já expliquei isso para vocês na outra live, que eu tô falando direcionado para um público feminino. Mas o gaslighting, né, eu reparei que no outro vídeo, assim, eu não conseguia, né, falar bem, né? Porque é um termo em inglês. O gaslighter é quem pratica o gaslighting, tá? Então, assim, o gaslighting até perdi o fio da meada agora, né? Então, ele pode ser feito de várias formas. E a live de hoje é para que vocês possam identificar se a pessoa com quem vocês estão, pode ser há anos de casado, porque tem muita coisa que eu vou falar aqui hoje que às vezes aconteceu no meu casamento, que às vezes eu já vi no casamento da minha mãe e do meu pai, que às vezes eu já vi no relacionamento de muitas outras pessoas, e a gente não faz nem ideia que isso é um gaslighting. Então, eu vou estar lendo aqui, que eu fiz aqui a minha colinha e explanando, né, esses itens com vocês. Denise Cabelos, boa noite. DJ Musa, boa noite. Sejam bem-vindos aqui na live. Espero que vocês gostem do assunto. Como eu já expliquei, é um assunto que eu vou falar sempre direcionado para as mulheres, mas vocês homens, vocês podem adaptar, porque também acontece com os homens, tá? Não é só os homens que praticam o gaslighting, tá? Tem muitas mulheres gaslighters também. Então, aqui, o que acontece frequentemente quando você tem um relacionamento com um gaslighter e você não sabe, né? Então, eu vou aqui nessa live te ajudar a identificar. Elo Mascarado 10, boa noite. Seja bem-vindo à live. Espero que você goste das informações aqui. No início, eles são muito sedutores e usam de bombardeio de amor para fisgá-lo ou fisgá-la, depois deixá-lo no fundo do poço. Então, assim, para te conquistar, eles sempre vão fazer de tudo por você. Como eu falei na outra live, essa questão das redes sociais e dos aplicativos, né, de relacionamento, as pessoas deixam muito às claras, né, o que elas querem, como elas são. E eles são peritos em identificar isso, principalmente nas redes sociais. Então, quando eu falo para a gente usar as redes sociais com responsabilidade e não entregar tudo sobre a nossa vida, é porque a gente pode estar aí na mira de um gaslighter. Então, boa noite, Raquel, prima. Um prazer ter você aqui, viu? Obrigada. Suzete, que legal que você está aqui, Suzete. Ju, faz tempo que eu não vejo você nas minhas lives, querida. Que bom que você está aqui hoje. Eu espero que as informações de hoje ajudem vocês em muitas coisas. Cauãzinho, boa noite. Então, assim, eu vou estar aqui falando sempre direcionado para as mulheres, mas por favor, vocês, né, homens também, podem levar isso em consideração, porque há mulheres sim que praticam também o gaslighting. Um relacionamento com um gaslighter é sempre muito tumultuado. E assim, pessoal, ninguém tá livre disso. Mesmo pessoas que a gente considera
brilhante, pessoa estudada, pessoa que é inteligente, a pessoa bem-sucedida na vida, a pessoa que tem o discernimento nas coisas, todas elas podem ser vítimas de um gaslighter. Ninguém está livre de cair na armadilha de um gaslighter. Então, assim, aqui não cabe julgamentos, porque todo mundo está sujeito a passar por isso. Rani, boa noite. Cauãzinho, boa noite. Sejam bem-vindos na live. Depois que o comportamento do gaslighter vem à tona, raramente há um momento de tranquilidade no relacionamento. Os gaslighters, isso inclui homens e mulheres, são muito bons em fingir o comportamento romântico e o sentimento de ligação no começo do relacionamento. Então, assim, eles vão parecer pessoas ótimas perante a sua família, né, os seus filhos, seus amigos. Eles são peritos em conquistar todo mundo, né? De início todo mundo adora, nossa, que cara legal, que mulher legal, que bacana, não sei o quê. Agora você acertou. Mal sabe o que vem por aí, né? Mas de início, sim, eles vão assim fazer tudo o que você quer. Você fala, nossa, agora encontrei o homem ou a mulher da minha vida. Mas aí, com o tempo, né, a gente percebe que não é bem assim. E aí, para quem já tem um relacionamento consolidado com um gaslighter, eu vou dar aqui. Não é o mesmo livro, Rani. Aqui o Raniel tá. Boa noite, Adriana, tudo bem? O Raniel tá aqui me perguntando qual o livro de hoje. Eu ainda estou falando sobre esse livro, O Fenômeno Gaslighting, tá? E aí eu tô fazendo a segunda parte da live, que é mais voltada para quem já tá com relacionamento consolidado com esse tipo de manipulador. Então eu vou dar aqui mais dicas, né, de como a pessoa age no dia a dia. Boa noite, Rosinha Campos, tudo bem? Que prazer você aqui. Um beijo, Rosinha. Como que eles são, por exemplo, nos relacionamentos sexuais? Como que o gaslighter é no sexo? Geralmente eles são ótimos nas relações sexuais e sabem seduzir e deixar seus parceiros totalmente apaixonados. Porém, e sempre tem um porém, logo se tornam unilaterais com a relação ao sexo. Tudo gravita em torno do prazer deles. Com o tempo, a vítima passa a se sentir mais como um objeto do que como uma parceira, um parceiro amado e valorizado. Isso no caso mais das mulheres, né, pessoal? Muitas vezes, eles estabelecem regras para o sexo. Você deve estar sempre disponível quando ele quiser o sexo. Então, assim, ele não vai respeitar nunca a tua vontade, é sempre quando ele quer, né? Se você quiser o sexo, ele provavelmente dirá não. Então, quando você tá ali, com aquela vontade, sempre ali ligadona, querendo, hoje eu não tô afim, eu tô cansada, hoje não dá. Sempre vai ter uma desculpinha esfarrapada. Se você quiser receber o sexo oral, você tem que merecer. Isso na concepção da cabeça do gaslighter. Se você não der a ele o que ele quer sexualmente, ele vai menosprezar você. Então, assim, ele vai exigir que você faça coisas que você não quer, né? E se você não fizer, ele vai te subjugar, falar coisas, né? Vai te comparar com namoradas antigas, assim, minha ex-namorada, ela fazia isso comigo e você não faz. Típico de um gaslighter, né? Eu já tive uma namorada que já fez isso e isso comigo, e eu queria fazer isso com você, mas você não faz. Então, eles vão usar dessas chantagenzinhas, desse tipo de manipulação para conseguir o que ele quer com você, para você ceder às vontades dele, mesmo que isso vá contra o que você queira. Sempre ele vai dizer que se sentiria muito mais atraído por você sexualmente se você mudasse a sua aparência. Então, se você está um pouquinho acima do peso, né? Se você se veste de uma maneira que ele não gosta, porque no início tudo para ele encanta, mas daí quando o relacionamento já está consolidado, ele começa a máscara cai e ele começa a mostrar a verdadeira face dele, né? Aí quando ele começa a te negar o sexo, ele dá essa desculpinha também esfarrapada que
você precisa melhorar, né? Você não tá muito em forma, não tá muito legal, tô perdendo tesão por você. E aí usa dessas artimanhas pra te menosprezar e pra te controlar ali, pra ele fazer somente na hora que ele quer. É, Raniel, a maioria dos homens são safados, mas a gente não pode generalizar. Tem muita gente boa por aí, né? Ele não se importa se você tá sentindo prazer ou não na relação. O que importa pra ele é o prazer dele. O seu, dane-se, né? E também não se importa se você tá sentindo dor, né? Então, isso são uma das características bem comuns de um gaslighter. Quando eles são pegos na infidelidade, eu já falei isso na outra live, mas nunca é demais a gente repetir, né? Relembrar certas coisas para que vocês fiquem sempre alerta, né? A verdadeira identidade, Raniel, não, a gente não pode generalizar, Raniel. Então, assim, quando são pegos traindo e a parceira não toca no assunto por receio de violência ou retaliação, né? Eles sempre vão negar. Tem até uma frase, se eu não me engano, alguém me corrija, por favor, de um autor conhecido, acho que era o Nelson Rodrigues, que ele falava: se você for pego, mesmo que você esteja com a cueca arriada, negue até o fim. Isso é o típico relacionamento de um gaslighter, né? Será que Nelson Rodrigues era um gaslighter? Né? Vamos trazer aqui essa polêmica. Então, essa é uma típica frase de um gaslighter. Ele pode ser pego com a boca na botija, mas ele vai negar e vai fazer você parecer ser uma louca. Ah, não era bem aquilo que você enxergou, que você viu, né? Você tá vendo coisas, você sempre ele vai tentar manipular a situação para não assumir a culpa dele, né? Geralmente eles têm um histórico de traição em relacionamentos anteriores, então assim, fique atento ou atenta, né, para essas coisas quando você começa a se relacionar com alguém, né? Se a pessoa já traiu antes, provavelmente você vai ser a próxima vítima. Ostentam abertamente suas traições para os amigos, certos de que nunca serão confrontados por suas parceiras. Eles gostam de contar vantagem para os outros, né? Ah, traí mesmo, tô saindo com aquela mulher tal. Mas, a mulher nunca vai saber. Então, assim, eles falam sem medo porque eles são totalmente confiantes, acham que eles nunca vão ser pegos e se forem pegos, como eles não têm o menor problema em negar, porque a mentira faz parte da vida deles, para eles não há problema nenhum. Eles têm a plena confiança de que eles vão negar e aí a pessoa, como é completamente apaixonada por eles, vai deixar por isso mesmo. Pode até brigar, né? Fazer uma cena ali, mas não vai chegar a terminar o relacionamento, né? Japa, boa noite. Mel Cris Oliveira, boa noite. Que prazer vocês aqui na live. Outro costume que eles têm. Cléo, lindona, boa noite. Eles projetam a sua infidelidade no parceiro, desviando a atenção da sua própria infidelidade. Então, ô Val, boa noite, querida. Beijo, queridona. Que bom que você chegou. Chegou a tempo para animar essa live aqui. Então, assim, eles estão te traindo, mas eles começam assim a ter umas cenas de ciúme ou desconfiar de qualquer coisa que está fazendo para desviar a sua atenção da traição deles, entendeu? Então, assim, pode ver, pessoa que é geralmente muito ciumenta, né? Muito, sabe, evita de deixar o parceiro sair, isso aquilo é para você não descobrir os podres dele por aí. Então, isso é um clichêzão dos gaslighters. Mudam rotinas e comportamentos para esconder a traição ou abuso de drogas e negam essas mudanças quando são questionados. Então, gente, estou dando aqui uma relembrada numa dessas coisas que eu já falei na live passada, mas é sempre bom relembrar porque isso aqui é o que eles fazem quando o relacionamento já está consolidado. O que eu falei a semana passada era mais para você identificar, como não se envolver, mas aqui eu tô falando hoje para quem já está se relacionando com um gaslighter e não sabe. Boa noite, coração. Ah, demorou a entrar em coração, pelo amor, hein?
Que foi, Rani? Acham que elas irão ser submissas a eles. É realmente isso que eles pensam, que as suas parceiras são, não é que eles acham, eles têm certeza que elas são submissas a eles. Reage a um comportamento ruim da parceira de uma maneira totalmente desproporcional. Essa reação pode incluir ameaças e perseguições. Então, se a parceira demonstra ter ciúmes por alguma coisa que ela viu ali, que despertou nela uma reação, né, mais digamos, agressiva, não agressiva, mas assim, a mulher quando ela percebe alguma coisa, ela sai fora da casinha, né? Aí eles reagem de uma forma bem pior. Pra quê? Ô, minha filha, fica aí onde você tá mesmo, você não se meta comigo, porque aqui o buraco é mais embaixo. É bem nesse sentido mesmo. Boa noite, Val, lindeza. Desde o início do relacionamento, eles enviam sinais de alerta que a parceira não identifica ou opta por ignorar. Então, assim, se você já sabe que o cara trair a ex-namorada, já é um sinal de alerta. Se você já sabe que o cara, sei lá, né, tem problema com drogas, que ele já agrediu outra namorada, sai fora. Porque mulher tem essa mania de achar que comigo será diferente. Comigo ele vai ser outra pessoa. Eu vou mudá-lo. Meu, para com essa síndrome de Mulher Maravilha. Ninguém muda ninguém, a não ser que ele mesmo queira. Boa noite, 62 Japax. Culpam as parceiras pela sua própria infidelidade. Isso eu já falei antes, que é assim, né? Para desviar a atenção das putarias dele, ele acaba culpando a parceira e falando que ela que tá traindo, ela que deve ter um caso, isso e aquilo, como eu já falei agora há pouco. Nunca se desculpam, mas sempre esperam um pedido de desculpa de suas parceiras. Então, assim, o alecrim dourado nunca vai te pedir desculpa, né? A não ser que ele tenha algo a ganhar com isso, né? Mas, assim, se você fez algo que ele considera ruim, ele espera, sim, que você se desculpe com ele, porque ele é uma pessoa que merece, sim, um pedido de perdão, de desculpa, mas você não é nada para ele. Entenda isso, mulheres. Nutrem sentimentos ilusórios de que estão sendo injustiçados. Então, é como eu falei, o alecrim dourado sempre é o injustiçado. Sempre os outros, o mundo está contra ele. Ele não faz nada com ninguém. As pessoas são loucas. Ele é a pessoa mais especial do mundo. Ele tem sempre razão, eles são os donos da razão. Então, é difícil, né? Aí, por conta disso, você acaba não querendo discutir, você acaba não questionando, porque não tem como você ganhar numa discussão de um gaslighter, né? Se forem descobertos, deixam imediatamente seus parceiros, recusando-se a se comunicar com eles como se o outro não existisse mais. Então eles usam daquela tática do afastamento, né? Agem como se a parceira ou parceiro nunca tivesse existido, até o parceiro entrar em desespero e ir correndo atrás do alecrim dourado, né? O que o Raniel escreveu aqui? Eles fazem isso até para roubar banco. O gaslighter, ele tá em todas as áreas, viu, Raniel? Aqui eu tô falando especificamente de relacionamento, mas tem gaslighter no trabalho, tem gaslighter na política, tem gaslighter ladrão, é o que mais tem, psicopata. Então, assim, é difícil. Isso aqui eu já falei, né? Nunca é demais repetir. Vocês, mulheres, e homens também que já passaram por isso. Ninguém faz o parceiro trair. Se ele te traiu, foi porque ele quis. É uma opção dele. Ninguém faz. Ninguém trai porque foi influenciado por ninguém ou porque você não foi boa ou bom o suficiente. A pessoa trai porque ela não tem caráter e porque ela quer. Traição é uma escolha, tá? Então que fique isso muito bem claro. Se alguém vier com essa conversinha e você perdoar, porque, ai, né?
eu deixei a desejar em alguns aspectos no casamento, no namoro. Não, não pega isso pra você, pelo amor de Deus. A pessoa traiu porque ela não tem caráter. Ela traiu porque ela quis. Ela traiu porque talvez o amor não fosse o suficiente, tá? É sempre uma escolha dele. Nunca é culpa sua, dele ou dela, tá? Eu quero falar um pouquinho mais sobre o bombardeio de amor. O gaslighter distorce sua percepção de realidade, até o ponto de que você não conseguiria viver sem ele. Então, por que eu tô falando disso? Porque geralmente as pessoas que estão num relacionamento desses, quem tá de fora costuma julgar. Ai, por que que ela continua naquilo? Por que que ele tá com aquela... Ela não presta, mas continua naquilo? Porque essas pessoas são realmente encantadoras. Nos momentos bons, que são poucos, eles fazem de tudo que você pensa assim, que não, agora vai melhorar. E não vai, é momentâneo, é só para te manter ali. Então, não cabe julgamento aqui, porque eles sabem amarrar direitinho a situação para que as pessoas, até aquelas que se consideram mais inteligentes, as mais instruídas, as mais bem-sucedidas, não conseguem sair dessa teia. Então, como eu falei, não cabe julgamento, né? É com o tempo que esse processo de tanto sofrimento vai acontecendo e a pessoa consegue se desgarrar. Mas é um processo, não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra. Só depois de muito sofrimento, quando a vida já está arrasada, é que a pessoa consegue sair de uma situação dessa. E aí vai chegar a outros extremos que eu vou falar para vocês agora. Agora é a questão, depois que a máscara cai, depois que já tá ali o relacionamento consolidado, passou um tempo daquele bombardeio de amor, e aí ele começa a mostrar a cara. Aí eu vou falar das violências verbais, né? O que é uma violência verbal? Vou dizer aqui para vocês vários itens do que é uma violência verbal. Se você não tem claro com você o que seria uma violência verbal, e tudo isso a gente tem defesa na lei do Maria da Penha que violência psicológica, verbal, né? Tudo isso entra na lei Maria da Penha e a gente pode denunciar. Então aqui tá tudo muito bem explicadinho. E aí você, nossa, eu passei por isso. Então eu fui vítima de um gaslighter. Mas calma, gente, são situações bem extremas e eu vou ler aqui e vou falar bem explicadinho aqueles que pode gerar alguma dúvida para vocês. Na violência verbal, gritar com você de alguma forma. Porra, meu, você é burra! Sabe? Isso é uma violência verbal. Xingar, né? Ah, sua vaca, não sei o que, né? Quem não, aqui é que a live pode cair, a gente não vai ficar falando tantos os xingamentos. Fazer críticas não construtivas àquele marido ou aquele namorado que só vê defeito em você e fica falando na frente de todo mundo. Isso é um gaslighting, né? Ameaçar a segurança e o bem-estar. Dizer que a parceira é burra ou inútil, como eu falei nos xingamentos, né? Você não faz nada direito. Pô, você é burra demais. Você não serve pra nada. Não passa roupa direito, não limpa a casa direito. Isso é um gaslighting. E quantas vezes nós não ouvimos isso até dos nossos próprios pais, né? E a gente não sabia o que era isso. É uma violência verbal. Fazer a parceira sentir vergonha do próprio corpo. Pô, você tá gorda demais, hein? Eu preciso parar de comer, pelo amor de Deus. Tá horrorosa, olha o tamanho dessa bunda aí, pelo amor de Deus. Esse cabelo horroroso, né? Essa cara feia aí. Isso também é uma violência verbal. O que antes a gente, né? O certo bullying, né? Vamos dizer assim, né? Com a esposa ou com o esposo. Isso porque também a mulher faz isso com o marido, né, gente? Isso é uma violência verbal. Repetir com deboche o que a parceira fala, aquela coisa, sabe? Repetir às vezes as frases, que às vezes é um jargão da esposa ou do marido, e fica. Isso também é uma violência verbal. Olha quanta coisa a gente passa no dia a dia, ou já passou, e a gente acha que não é nada, né? É do cotidiano, mas porque a gente está acostumado
a conviver com isso e não sabe que isso é um tipo de violência. Pois é. Violência econômica. Gente, esse aqui também eu achei assim, eu fiquei, nossa, mas quanta gente, né, já não passou por isso e nem sabe que isso é uma violência, é um tipo de violência. Violência econômica. Querer que a parceira peça permissão para pegar dinheiro. Muitas vezes a parceira não trabalha, precisa comprar alguma coisa. Ai, posso pegar dinheiro? Isso é uma violência quando tem que pedir, né? E claro, tem alguns casais, né, a esposa está desempregada, pede é super de boa, mas quando é obrigatório pedir, ainda dar satisfação, isso é uma violência econômica. Recusar-se a compartilhar informações financeiras. Por exemplo, o cara trabalha, mas não fala para a esposa quanto ele ganha. Vai da sua conta quanto eu ganho, né? Então, isso também é uma forma de violência econômica. Olha quanta coisa que a gente não sabe. Não deixar a parceira fazer sua própria gestão financeira. Por exemplo, se a parceira trabalha, tem uma renda, ele pega todo o dinheiro dela e não deixa ela administrar. Isso é um tipo de violência econômica. Olha quanta coisa aí, né? Às vezes muitos pais, avós faziam isso, né? Colocar todos os bens e propriedades no próprio nome, só no próprio nome, nada no nome da parceira, né? Ou no nome dos dois, que seria o ideal, né? Então, isso também é uma violência econômica que o gaslight faz. Estipularam a mesada, olha, você não trabalha, mas eu vou te dar uma mesada por mês. Então, você vai ter isso aqui por mês para você comprar o que você quiser. Isso também é uma forma de violência. A mulher tem que ter o direito de trabalhar, de ter a sua própria renda, né? Você não pode cercear o direito dela de ganhar o seu próprio dinheiro. Tirar os cartões de crédito e débito da parceira. Isso também é outra forma de violência econômica. Ai, Valéria, que eu tô vendo aqui agora, a Valéria colocou. Como que eu posso identificar no trabalho? Eu vou fazer mais umas falando do gaslighter no trabalho, em outros ambientes. Gente, quanta gente entrou aqui e eu não vi, não subiu aqui pra mim. Boa noite pra quem entrou, eu não vi, tá? Não permitir que a parceira tenha conta em banco ou cartões de crédito no nome dela. Isso também é uma forma de violência financeira. E tomar ou danificar itens de valor da parceira. Numa briga, de repente, né, quebra um celular, sei lá, uma pulseira, um brinco, sei lá, coisas de valor que a parceira tenha e ele danifica, né, por raiva, para se vingar. Boa noite, Maria de Fátima, tudo bem? Boa noite, Agnes. Que bom vocês aqui na live. Então, tudo isso é uma forma de violência financeira, né, que o gaslighter pode fazer com você. Agora nós vamos partir para a parte mais crítica, né? A violência física, né? O que pode ser a violência física que o gaslighter cometa? Empurrar, bater, morder, perfurar, te encurralar, né? Às vezes você quer fugir, quer sair daquela situação e ele te encurrala, não deixa você sair. Cuspir, puxar seu cabelo. Isso aí são coisas básicas, né, gente? Impedir a tentativa da parceira de sair do ambiente, isso eu já falei. Gente, olha, fazer cócegas quando a parceira pede para parar, isso também é um tipo de violência. Olha, lançar objetos na parceira, rasgar roupas. Olha, né? Cócegas é uma coisa tão, né? A gente achava que não. E é uma violência quando a parceira, quando pede para parar e não para. E a violência sexual? Quais são os tipos de violência sexual? Estuprar, ameaçar ferir a parceira se ela não concordar em fazer sexo, ridicularizar a capacidade sexual da parceira. É tipo assim, você não é de nada, você não gosta de fazer nada, você é ruim de cama mesmo. Eu já tive namorados melhores que você, já tive mulheres que davam de 10-0 em você. Quem nunca ouviu isso, né? Fazer a parceira merecer o sexo. Tipo assim, né? Não vou te comer agora, a hora que eu quiser eu como você. Tem que fazer por merecer. Isso é ridículo, né? Forçar a parceira a praticar prostituição.
Parece que não, gente, mas tem gente que faz isso. Esse mundo muito louco aí, tem pessoas que fazem cada absurdo que a gente nem imagina. Coagir a parceira a fazer o sexo. Forçar a parceira a participar de sexo grupal. A mulher não quer, não gosta, mas o cara quer, por toda a lei, que ela faça isso. E ela acaba cedendo. Filmar a relação sexual sem consentimento, né? Então vocês tomem muito cuidado. Esses caras aí, vamos filmar, não sei o que, é só pra mim, não sei. Isso aí é um tipo de violência sexual também. Só o ato de filmar sem o seu consentimento. Boa noite, Marley. Boa noite, Renata. Que prazer vocês aqui na live. E por fim, aqui a violência emocional, né? Então tem algumas coisas também que às vezes a gente acha que não é tão sério e é, né? Coisas que às vezes a gente já passou por isso, isso não é nada e a coisa é um tipo de violência. Exibir ou limpar armas de fogo após fazer ameaças, né? Humilhar a parceira, particularmente na frente dos outros, tá entre um grupo de amigos, aí começa a falar mal de você, começa a te humilhar mesmo, a denegrir a sua imagem na frente dos seus amigos ou dos amigos dele. Comparar constantemente a parceira com outras pessoas, é isso que eu acabei de falar, né? Isso entra na forma de humilhação, né? Ela não é tão boa nisso. Mulher de fulana, bem melhor, faz isso. Minha mãe cozinhava muito melhor, né? Minha irmã faz uma faxina de casa melhor do que ela. Todas essas coisas que a gente acha que não é nada demais, são, pessoal. São sim, né? Separar a parceira dos filhos, e isso também é uma violência. Acusar a parceira de trair sem ter provas. Cancelar planos como forma de punição. Se o Alecrim Dourado tá chateadinho com alguma coisa com você, ele, se vocês iam sair no fim de semana, nós não vamos mais. Isso é um tipo de violência psicológica, né? Porque você feriu os sentimentos dele. Ele pode ferir os seus, acabar com a sua vida, mas ele, né, é o ser todo-poderoso e especial. Ignorar a parceira como se ela não existisse. Dizer à parceira que ninguém vai acreditar nela em relação aos maus tratos, né? Se ele já pratica violência psicológica e física, geralmente ele te ameaça. Pode falar, sua louca, ninguém vai acreditar em você, né? Você não tem credibilidade. Porque ele faz uma imagem de bom homem para a sociedade, né? Que realmente as pessoas nunca imaginam o que se passa dentro de quatro paredes. Então, assim, ele tem tanta certeza que ele é inabalável que ele vai te ameaçar dessa forma. Pode contar para você quiser, ninguém vai acreditar mesmo. Então você vai sair como louca. Dizer à parceira que ninguém vai acreditar nela em relação aos maus tratos, já falei, né? Colocar um rastreador no carro ou celular da parceira para seguir ela onde ela vai. Isso também é uma forma de gaslighting. Ameaçar denunciar a parceira a serviços sociais sem justa causa. Geralmente mulher, quando tem filhos, né, morre de medo de que o cara tire os filhos dela, então ele usa essa violência psicológica para que ela se mantenha ali no cativeiro, se mantenha ali presa na teia dele e não saia, não denuncie, não faça nada contra ele, porque ele se sente realmente acima do bem e do mal, acima da lei, acima de qualquer coisa. E Silva, boa noite. Isso também, Raniel. Sair com os amigos e falar que quer a casa arrumada. Sim, é típico de um gaslighter também, viu? Aí eu aqui anotei uma coisinha aqui que eu acho que nunca é demais a gente repetir, pessoal. A violência verbal inclui gritos, xingar, dizer que a parceira não tem valor e fazer críticas construtivas. As pessoas que são verbalmente violentadas, nem sempre verbalmente violentas, desculpem. Os gaslighters são conhecidos por dizer coisas muito cruéis com um sorriso no rosto. Então, assim, nem sempre ele é violento, nem sempre ele se altera para falar coisas que vão te magoar profundamente.
né? E é aí que tá a linha tênue da coisa. Ele tá falando aqui de boa, mas ele tá te ferindo ali, tá enfiando a faca no seu coração, né? Dentro das suas emissões, mas ele tá falando normal. Você não é boa, entendeu? Ele não precisa gritar, ele não precisa xingar, ele não precisa se exaltar. Ele vai te ferir profundamente falando numa boa. Isso é uma tática que eles usam muito. E as pessoas confundem muito. Ah, mas ele é um cara legal, trabalhador, não sei o quê, nunca levantou a mão, nunca vi nada demais. Por quê? Porque a pessoa não se exalta na frente dos outros, né? Então engana muito bem, né? Uma das coisas insidiosas sobre a violência doméstica é que ela não começa não começa com uma agressão explícita. Pode começar com um gaslighter sendo posto ou dizendo, não, como que é? Ah, eu escrevi aqui de um jeito, peraí. Ele tendo, assim, uma reação de posse, de querer posse sobre você, ou dizendo à parceira que as roupas dela são indecentes. Ah, entendi. Por exemplo, né? Começa, por exemplo, vocês vão sair. Você não acha que essa roupa tá um pouco indecente? Aí vocês estão ali, ó, no começo de um relacionamento, por exemplo, esse decote aqui que eu tô usando, você não acha que tá demais? Né? Eu acho que não é legal. Aí a mulher, né, não quer perder ali, o parceiro é o cara da vida dela, né? O cara que ela acha que é o cara ideal, vai lá e troca a roupa. Começa assim. Aí você vai cedendo, vai cedendo, vai cedendo. Quando você vê, ele já tomou conta da sua vida, já destruiu a sua vida. Depois eles podem intensificar o grau a partir de um grito, um empurrão, uma ameaça. Então sempre são pequenas coisas que vão aumentando gradualmente. Eles vão testando o nosso limite. Se você impõe o seu limite desde o início, porque mulheres bem resolvidas, mulheres assim que são fortes, eles não conseguem dominar, eles nem querem esse tipo de mulher. Porque eles sabem que eles não têm a menor chance. Fala, eu vou com essa mesmo e acabou. Mas quando ele vê que a mulher tem autoestima baixa, né, que ela tá louca para ter um relacionamento, que ela vive para isso, então, nossa, falou, essa é a vítima perfeita. É essa mesmo que eu vou pegar. É essa que vai ser a minha próxima vítima, a pessoa que eu vou manipular. Porque, como eu falei na outra live, eles têm prazer em manipular as outras pessoas, porque eles estando nessa posição de poder que dá o prazer a eles para eles continuarem a terem essas atitudes aí de manipulação. As pessoas que praticam violência doméstica nem sempre se comportam de maneira violenta, e essa é apenas uma das razões pelas quais as vítimas acham difícil abandonar o parceiro. É aquilo que eu falei. Às vezes ele está te humilhando verbalmente, praticando aquela violência verbal, mas nunca levantou a mão para você, porque nem sempre todo gaslighter vai bater, vai chegar a violência física, mas ele acaba com você pela violência psicológica, pela violência financeira, tantas outras coisas. Às vezes a pessoa não precisa levantar a mão, mas uma palavra dita, às vezes maltrata tanto, acaba tanto com a gente, mais do que um tapa. Val, eles deitam e rolam em cima dessas mulheres. Então, assim, esse é o primeiro passo para eles partirem para coisas piores, né? Karine, boa noite. Aí eu peguei e fiz aqui também um pequeno compilado do que ele diz para te manter no cabresto, né? São tipo de ameaças verbais, coisas que eles vão fazer para te manipular e te manter ali quietinha, porque eles sabem que exercem poder sobre você e sabem que você tem medo dele, né? Então, a primeira é a típica. Quem que vai acreditar em você? Você é louca. Ninguém nunca vai acreditar em você. Eu tenho um cargo alto, às vezes ele tem uma posição de poder numa empresa, ou um cargo público, ou ele é uma pessoa pública, então ninguém nunca vai acreditar em você. Tipo que nem aquele o DJ Ives que achou que nunca ninguém ia pegá-lo. Tantos outros casos aí de atores que assediaram sexualmente mulheres, que faziam, né, abusavam do poder. Isso também é um típico caso de gaslighter, né? Então tem um cargo alto, você não é ninguém, então eles vão acreditar em quem? Você ou em mim? Né? Você vai arruinar a sua carreira ou você vai arruinar a minha carreira. Às vezes a pessoa tá galgando algum,
né, algum posicionamento na carreira e a pessoa já é de um cargo mais alto, aí ele ameaça, bom, você vai acabar com a sua carreira. Ou, ao contrário, você vai acabar com a minha carreira. Se a mulher tem dó do cara, né, geralmente ela vai pensar, não, melhor deixar isso quieto, né, ninguém... Mulher sempre acaba pensando que nunca vai dar nada, que ela é o lado mais fraco e acaba deixando pra lá. Ou então aqueles mais ousados vão falar assim: vai em frente, todo mundo acha que você é louca mesmo, que eu já falei logo no começo. Perseguição também, vale. Sim, sim. Ou falo assim: pode chamar a polícia, você sabe que eles vão prender você. Baseado em quê? Mas eles falam isso e a pessoa tá tão com a percepção dela tão distorcida que qualquer coisa que ele falar, né, ela vai ter medo e não vai agir, né? Ou então usar as crianças, né? Por exemplo, eles vão nos prender e as crianças vão parar no orfanato. E aí, o que que você vai fazer? Né? Ou vão afastar seus filhos de você. Boa noite, Leandro. Então, eles costumam também usar os filhos como uma forma de ameaça, né? Ou vou levar nossos filhos para longe de você. Ou faça isso, você nunca mais verá seus filhos, né? Ou, né, o que a maioria das mulheres que não tem uma profissão ou não tem um emprego, ou dona de casa, está dona de casa, ouve, né? Você não tem nem onde morar, você não tem como se sustentar, você não tem para onde ir, como é que você vai sobreviver, sabe? Então, eu pago todas as suas despesas, se não fosse por mim, você não teria um teto sobre a sua cabeça. Todas essas coisas que fazem com que as mulheres recuem e não denunciem e continuem nessa teia de manipulação. O que que foi, Raniel? Ah, uma proposta de emprego falso? Não, eu acho que assim, quando tá no emprego, eles podem fazer outras coisas, outros tipos de violência, tipo assédio sexual, essas coisas assim, ameaçar, mandar embora, ou se a pessoa denunciar, né, ela tá num cargo mais baixo, né, e para ele não vai dar nada, você que vai ser mandado embora, e aí a pessoa acaba ficando quieta e deixa por isso mesmo, né. Na semana que vem eu vou falar sobre o gaslight no emprego, nas relações de trabalho. Mari, boa noite, que bom você aqui. E aqui, nós já estamos aqui acabando a live. Eu vou falar sobre os sinais de violência fatal, iminente, né? Quando isso pode caminhar para uma morte, né? Quando o gaslighter tem armas de fogo em casa. Você está se relacionando com alguém que tem armas de fogo em casa. Geralmente, isso não acaba bem. Quando ele tem antecedentes de violência doméstica, isso também não acaba bem. Não é porque ele está com você. Você começou o relacionamento com ele, no começo foi tudo maravilhoso, que o que ele fazia com a ex dele, ele não vai nunca fazer com você. Não se engane, gente. Vai sim, e pode até fazer pior. Antecedentes de qualquer comportamento violento. Então, assim, você começou a se relacionar com alguém, gente, hoje em dia isso daí não é. Puxa a capivara da pessoa. Tem como você ter acesso a essas coisas. Se você tem um amigo policial, você consegue facilmente. Antecedentes criminais você consegue tirar na internet muito facilmente. Então, se você sabe pelo menos o nome, sobrenome, o nome da mãe da pessoa, você consegue puxar a capivara da pessoa. Então, hoje em dia, né, todo cuidado é pouco. Os incidentes violentos tornaram-se cada vez mais de natureza física. O que quer dizer com isso? Começou com um tapa, né? Começou com um empurrão, depois um tapa, aí um puxão de cabelo, e a coisa vai começando a ficar recorrente. Quando as agressões físicas começam a ficar recorrentes, pode ter certeza que isso pode acabar em morte. Porque daí ele já perdeu o medo, ele sabe que ele pode te bater, se a mulher não for embora, isso vai acontecer de novo, e ele não tá nem aí porque ela não vai fazer nada, e vira um ciclo vicioso.
Ameaças verbais, não apenas declarando que irá matá-la, mas fazendo também declarações indiretas como você não será um problema por muito tempo, né? Tipo assim, né? Fica nessa aí que já já eu acabo com a tua vida. Já já você vai estar lá na terra dos pés junto. Então, meninas, cuidado, né? Como eu já falei de novo no começo, eu falo mais direcionado para as mulheres, porque as maiores vítimas de violência doméstica são as mulheres. Mas é óbvio que isso também acontece com os homens. Mas os exemplos que eu dei aqui, a maior recorrência são com mulheres. Então, por isso eu falo mais direcionado para as mulheres. Então, procurem sempre saber com quem vocês estão se relacionando. Se já está no relacionamento com gaslighter, liga o sinal de alerta, né? Para que você não corra o risco de vida, para que amanhã ou depois seus filhos ou seus pais chorem a sua ausência. Então, muito cuidado. Perceba também se ele tem contato com criminosos violentos. Isso também é um indício que isso pode não acabar muito bem. Alessandro, boa noite. Que prazer você aqui, Alessandro Duarte. Que bom você aqui na minha live. Percebam também se ele maltrata animais de estimação, se ele mutilou ou matou algum antes, né? Seja da ex dele, quer dizer, não da sua, né? Percebam essas pequenas coisas, que isso não é uma pequena coisa, obviamente, que é uma pessoa que não é muito normal, né? Então, se ela maltrata um animal, ela facilmente pode maltratar seu filho, você, né? É um pulo para ela chegar a maltratar pessoas. Então, isso também é um indício que isso pode não acabar muito bem. Então, meninas, nessa live de hoje eu procurei mostrar para vocês vários indícios de como que é o gaslighter nos relacionamentos e dei aí uma relembrada de como, né, eles são a princípio e que com o tempo eles passam a fazer para que vocês possam identificar. Se vocês não passam por isso, ainda bem, mas se está passando, fiquem alerta e procurem sair dessa situação o mais rápido possível. Se você não tem forças para sair dessa situação sozinha, procura um terapeuta, procura alguém que possa te ajudar. Crie uma rede de amigos, falem isso com amigas, mas não deixe de transparecer para essa pessoa. Porque quando você estiver em perigo, você tem a quem recorrer, a quem te ajudar, né? E nunca negue informações para a família. Não diga para a família que está tudo bem por vergonha. Não, é a sua vida que está em risco e às vezes até dos seus filhos, se você tiver filhos com essa pessoa. Mesmo que não seja com essa pessoa, a criança corre risco. Então a gente tem que ficar muito alerta porque as pessoas hoje em dia estão muito loucas, a gente não sabe se está dormindo com o inimigo, né? Então, assim, fiz essa live mais como um sinal de alerta, porque muitas situações aqui que estão descritas no livro, eu mesmo já passei e eu nunca imaginei que isso fosse uma forma de violência, assim como as nossas mães também nunca imaginaram, nossas avós, mas a internet está aí para a gente disseminar informação e conhecimento é tudo, né? Quando a gente tem conhecimento sobre as coisas, a gente abre a nossa mente, expande a mente e pode estar aí mais preparada para enfrentar qualquer tipo de situação. Então é isso, pessoal. Hoje a live durou um pouquinho menos, né? Mas já que vocês falaram aí, pediram para eu falar sobre o gaslighter no ambiente de trabalho, eu vou preparar para a próxima live como lidar com o gaslighter no ambiente de trabalho, como eles são, como eles agem, para vocês também saberem discernir. Se vocês perceberem que tem alguém no seu trabalho que tem essas características, se afaste que é o melhor que você faz. Tá bom? Verdade, Raniel. Também a pessoa não sabe se vai amanhecer viva. É isso aí, a gente tem que ter muito cuidado. Então, um beijo, pessoal. Obrigada aí por nesse feriado, Dia de Finados, né? Inclusive aí para mim e toda a família, eu quero mandar um beijo, um abraço para todo mundo. Essas 2 semanas nós passamos por situações bem difíceis, perdemos 2 entes queridos. E hoje é um dia que
O que fica é a saudade e a lembrança, né, das pessoas que se foram. Mas muito obrigada por vocês participarem da live. Um feriadão aí de quarta-feira que vocês poderiam estar aí com a família curtindo outras coisas, vocês estavam aqui. Então, beijo, obrigada e até a próxima.